meninos e uma menina. 2 funcionárias, uma delas era a coordenadora pedagógica da escola e também o dono de uma loja de carros que fica próxima ao local, onde esses 2 assassinos roubaram um veículo branco. Depois, inclusive, a gente vai exibir imagens porque ele ficou estacionado na porta da escola. Esse dono era tio de um dos assassinos. Os atiradores, bom a gente frisar isso, são ex-alunos da escola. Eles se mataram na sequência. As motivações do crime ainda são desconhecidas. Tem muitos detalhes pra gente tratar, mas antes, as primeiras informações. Vera Magalhães. Bom, minha primeira... Considerações, na verdade. Estou até atordoado, Vera. Não, tudo bem. A minha primeira consideração, minha primeira manifestação é de solidariedade aos sobreviventes da tragédia, às famílias das vítimas, enfim. É muito difícil falar um caso como esse para quem tem filhos em idade escolar. Eu estou o dia inteiro meio abalada, então vai ser uma provação aqui fazer esse programa hoje. Acho que é muito prematuro tentar fazer qualquer consideração de ordem sociológica, filosófica, política a respeito de algo tão complexo quanto um crime aleatório, aleatório no sentido de vítimas aleatórias, e que está se tornando mais comum no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas. Não é da tradição brasileira, não é da cultura brasileira, mas está se tornando mais comum. Então, acho que a gente tem que evitar qualquer tentativa, qualquer tentação de chegar a uma conclusão precipitada e única a esse respeito, porque não vai conseguir encontrar. Então, eu acho que a gente tem de, primeiro, ter empatia com quem está enfrentando uma situação que não é trivial, que vai deixar marcas nessa comunidade escolar, que vai deixar marcas nesta família, nesta cidade, que deixa marcas profundas na sociedade brasileira. É uma sociedade que já está muito polarizada, que tem nessa questão da criminalidade um dos seus motivos de polarização mais exacerbada nos últimos anos. Então, eu acho que a gente que é formador de opinião, de alguma maneira, tem que ter cautela, tem que ter um olhar múltiplo sobre essa tragédia, tentar avaliar todos os seus fatores e não se apressar em achar culpados, em achar causas fáceis, porque elas não são fáceis. Bom, Carlos Andreasa, vou passar para você também suas primeiras considerações, depois a gente vai entrar em alguns detalhes e vamos girar a nossa reportagem. Eu queria fazer uma reflexão, concordando absolutamente com a Vera, sobre a condição do jovem e da juventude no Brasil. Embora seja um fenômeno claramente mundial, o jovem é alguém mais isolado do que nunca, desregrado, sem raízes. Isso tem a ver com a dissolução da família. E vejam, não estou aqui querendo definir o que seja família. Cada um tem a sua. Família é pilar, é base, afeto, né? Um grupo de pessoas com as quais nos identificamos, geralmente com base sanguínea, hereditária, genética, e com quem dialogamos e compartilhamos valores morais. Alguma tradição, cada um com a sua. O jovem brasileiro, e isso me parece como fundamento para um crime, uma barbárie como essa, o jovem é alguém que se isolou em si mesmo, que perdeu esperança, que não tem razões existenciais para viver, que não acha se relacionar importante, que tem frustração e que tende a encontrar algum grau de conforto que é falso no que a gente pode chamar de deep web. Daqui a pouco, Andreasa, temos um pequeno problema no sinal dele. Joel, continuo com você. Olha, é difícil ter palavras perante uma tragédia dessas. Difícil descrever o sentimento perante uma monstruosidade como essa. Contra crianças e jovens aí na escola. Um lugar que dentre todos deveria ser onde ela se sente segura. E que... uma casa fora de casa.
E sem dúvida, o Brasil é um país muito violento, isso não é de hoje, inclusive vem piorando nas últimas décadas muito, como a gente bem sabe, o problema da violência, mas muito ligado a crimes comuns, a tráfico de drogas, pessoas atirando de forma aleatória em estranhos ou em conhecidos ali, mas sem um alvo específico, apenas para causar esse terror generalizado. Isso não era do Brasil. E infelizmente parece que está virando. Esse não é o único caso. Nos últimos anos, ocorrências como essas têm acontecido. E acho que a grande pergunta que fica aqui para todos nós é como lidar com essa situação. Como fazer com que esse tipo de ocorrência se torne menos comum no futuro. O que a gente pode fazer na nossa cultura, na nossa sociedade, o que está mudando para fazer com que jovens ou várias pessoas comecem a ter esse tipo de reação, esse tipo de ato extremo, sem volta e que destrói tantas vidas e tantas famílias. Como é que a gente pode atuar para tornar isso, por um lado, para tornar isso menos comum, e por outro, quando a pessoa toma uma decisão dessas, qual o tipo de salvaguardas e de medidas que a gente precisa ter no lugar para minimizar ao máximo o dano que eles são capazes de causar. Eu acho que é cedo para dar opiniões taxativas sobre isso. Eu tenho plena consciência de que há todo um debate aí, por exemplo, com relação à arma de fogo, que gira em torno de eventos como esse, mas acho que é precipitado para a gente querer tirar qualquer grande conclusão ainda. A gente vai falar bastante ainda sobre isso, inclusive, Joel. Antes, eu quero chamar o repórter Marcelo Matos, que está em Suzano, tem mais informações, tem as últimas informações. Marcelo, que já está lá há boas horas, algumas horas. Marcelo, boa tarde. Muito boa tarde, Silvio, e também ouvintes internautas da Jovem Pan. Nós falamos aqui nesse ponto que foi montado no Centro de Tradições Japonesas, um centro de acolhida para as vítimas, para que eles possam justamente virem para cá, e oficialmente foram comunicados então do episódio. Então as famílias já passaram por aqui. Nós tivemos então 5 alunos que foram assassinados, 2 adultos, 2 profissionais que trabalhavam na escola Raul Brasil, e nós tivemos também o dono da locadora, que era tio, inclusive, de um dos assassinos. E eles também depois cometeram suicídio. Ao nosso lado está o prefeito. Nós tivemos a última atualização aqui em relação também à questão médica, 7 vítimas foram atendidas no hospital que fica muito próximo aqui, particular Santa Maria, e 7 vítimas foram atendidas no pronto-socorro municipal de Suzano. 5 delas no Santa Maria foram transferidas para São Paulo, no Hospital das Clínicas, em razão da gravidade, 2 casos muito graves, segundo os médicos que nós conversamos, e aqui no PS também 5 vítimas foram transferidas em estado grave para São Paulo. Está na escuta de vocês, para que possa conversar com vocês da bancada do 3 em 1, Rodrigo Achiuchi, que é o prefeito aqui de Suzano de PR. Vocês podem então fazer o questionamento para o prefeito. Muito obrigado, prefeito. Prefeito, boa tarde, se é que a gente pode usar esse termo, desde já a gente se solidarizou e nos solidarizamos aqui com os moradores, com os familiares, todos nós aqui muito consternados, com toda essa dor, com toda essa tragédia na cidade. Eu queria inicialmente perguntar para o senhor sobre as medidas que a prefeitura, que a sua administração tá tomando aí para amparar os familiares, os amigos, enfim. Bom, boa tarde a todos da Jovem Pan, do 3 em 1. A nossa administração está tomando algumas medidas e já tomou algumas medidas importantes. Nós estamos fazendo acolhimento das famílias, formamos de forma emergencial esse centro de acolhimento das famílias, com psicólogos, com médicos, com enfermeiros, profissionais da saúde, e também com líderes religiosos de diversas religiões, para poder dar esse amparo às famílias num momento muito triste, não só para a cidade de Suzano, mas tenho certeza que para o estado de São Paulo, para o Brasil, para todos aqueles que eu vejo que é um assunto que não é só a questão de segurança, é um assunto da gente poder repensar a base, a juventude, entender o que realmente aconteceu. E a cidade de Suzano está muito triste. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro e o mundo está perplexo com o que aconteceu aqui na cidade de Suzano.
Também o prefeito vai voltar a colocar a escuta agora para que ele possa responder o questionamento da bancada do 3 em 1. Pois não, mais uma vez vocês. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, prefeito Vera Magalhães. Prefeito, a gente assistiu ao longo do dia as coletivas das autoridades de segurança que falaram a respeito das linhas de investigação já abertas. Eu queria saber, o senhor como prefeito já tem mais informações sobre os dois atiradores? Alguma possível motivação que tenha levado ao cometimento desse crime bárbaro? Tem algum histórico de bullying na escola? Algum histórico de ligação com, com crime organizado por parte de algum deles? O senhor tem alguma premissa, alguma hipótese para isso? Vera, a escola Raul Brasil é uma escola tradicional aqui da cidade de Suzano. É uma escola, vários alunos, inclusive, estudam lá, filhos de policiais, filhos de médicos, pessoas aqui da área central da nossa cidade. É uma escola de responsabilidade do Estado. E estamos nessa parceria, a Prefeitura, o governador Dória, eu falei com ele pela manhã, ele esteve aqui no local e estamos dando todo o amparo às famílias. Quanto ao histórico, o que eu posso te adiantar das informações que nós temos aqui, está sendo já investigado, como você bem relatou, pelos órgãos competentes. Trata-se de 2 alunos da escola, então ex-alunos da escola, alunos conhecidos da comunidade, inclusive uma das vítimas, até que foi fora da escola, é tio de um deles. E essas informações que nós temos, o que a prefeitura vem fazendo, né, reforçando esse acolhimento, esse abraço amigo no momento tão difícil para a sociedade. Agora, a informação que nós temos, Vera, é que realmente não eram pessoas desconhecidas, e o histórico, enfim, que você perguntou, o histórico de cada um dos alunos, aí eu tenho certeza que o próprio secretário de Educação esteve conosco, o secretário de Segurança, o governador, eles estão buscando essas informações junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estão todos unidos aqui, não só para resolver, mas principalmente para acolher as famílias aqui da nossa cidade de Suzano. Prefeito Rodrigo Achiuchi, prefeito aqui de Suzano, PR, está participando da entrevista no 3 em 1. Mais uma pergunta de vocês. Boa tarde, prefeito. Aqui é Joel Pinheiro. Um crime como esse, evidentemente, é imprevisível. É algo que sai aí de indivíduos, provavelmente aí com alguma questão psicológica, inclusive, é impossível de prever. Mas eu imagino que talvez seja possível, não só para Suzano, para o Brasil inteiro, que se prepare e vê um crime como esse, se preparar e ter algumas medidas para conseguir combater isso no futuro. Há alguma luz sobre isso? O que a gente pode, o que uma cidade pode fazer, uma escola pode fazer para se proteger contra casos assim? Joel, no caso, eu vejo assim, eu também conheço muito a questão educacional, eu venho dessa área. E não é porque se trata de uma escola estadual, que é o caso agora, ou se trata de uma escola municipal. Por exemplo, aqui na cidade de Suzano, nós trabalhamos com as crianças do ensino infantil até o Fundamental 1. E essa escola que foi atingida é Fundamental 2 e Ensino Médio. Mas a gente faz um trabalho aqui na escola de conscientização também. Nós temos, você ver, a gente monta aqui junto com a nossa GCM, com a Guarda Municipal, programas como, por exemplo, o Guarde, que conversam com as crianças, que dão cursos, que dão a devida atenção, não só a questão das drogas, em outras atenções. Temos vários programas, mas um caso como esse, infelizmente uma tragédia, um pesadelo como esse, Joel, foge da curva, né? Foge da curva, para você ver. É um negócio que a gente não espera que aconteça na sua cidade, não espera que aconteça em lugar nenhum, mas é um verdadeiro pesadelo. Vocês da Jovem Pan, se olhassem a escola, e como eu olhei, como esteve lá, estava aqui conversando com o Marcelo, cenário de guerra, cenário que você não imagina que vai acontecer na sua casa e nem em nenhuma escola do nosso país, né? Lógico, temos problemas em vários setores, o país tem problema em várias, seja na educação, seja na segurança, enfim, mas casos como esse, e vocês da imprensa sabem disso,
é fora da curva, é totalmente fora da normalidade. É uma situação muito triste que a gente está vivendo hoje aqui na cidade de Suzano. Eu tenho certeza um dia de luto, não só para a cidade, mas para a educação do estado e do país. Nós estamos conversando com o prefeito Rodrigo Achiuchi, prefeito de Suzano, do PR, nesse local que foi montado aqui com um centro de acolhida para receber as famílias das vítimas. Mais uma pergunta do 3 em 1. Prefeito, uma última questão para o senhor. A escola, né, a Raul Brasil, tem mais de 1.000 alunos, segundo as informações que a gente pesquisou aqui, além de um centro de idiomas que funciona lá dentro. E o senhor acabou de descrever que o cenário é de guerra, né? O senhor usou também a expressão pesadelo. Como é que ficam esses alunos? O senhor tem informação sobre a retomada das aulas, sobre a situação da escola? E desde já agradeço aqui, me despedindo também, a gentileza do senhor estar atendendo a gente ao vivo aqui no 3 em 1. Bom, a questão da escola, tivemos um alinhamento junto à Secretaria do Estado. Aqui as escolas que são municipais, né? Até deixar bem claro, as escolas que são municipais, nós estaremos, já decretamos o estado de luto. Amanhã as aulas, a quinta e sexta-feira as aulas estão suspensas. Também a escola estadual, provavelmente, pelo que a gente está alinhando aqui, também vão ser suspensas as aulas, né? Pra vocês terem uma ideia, no mês que vem nós temos as comemorações aqui da cidade, 70 anos de Suzano, e já foram todas suspensas também. E o nosso objetivo aí, né, até usar o microfone aqui do programa 3 em 1, é a gente poder realmente nesse momento amparar as famílias, não só na questão clínica, na questão de saúde, questão espiritual, após a fazer também o acompanhamento junto com o governo do estado, dos alunos da escola. Isso nos preocupa muito. Tem uns psicólogos aqui do estado junto com psicólogos da nossa cidade, também todos unidos, para a gente poder fazer um trabalho semana que vem na escola, nas escolas também, na escola atingida principalmente, né, no Raul Brasil. Mas é um cenário muito triste. O que a gente pede para vocês 3 em 1, que tem esse anos e anos de caminhada, anos e anos de experiência e de sucesso, aí que a gente consiga ajudar a gente, e não só o que aconteceu hoje, mas a gente poder não só focar a questão da segurança da forma emergencial, naquela ostensiva, né? Aqui em Suzano nós temos guarnições ostensivas, mas a gente sempre busca, lógico, a questão social, a questão psíquica da situação, e que a gente possa realmente olhar essa juventude. Eu vi vocês comentando aí com toda razão a questão da juventude, a questão das crianças, a gente poder minimizar, porque um caso como esse, gente, você pode ter o maior preparo do mundo, né? Mas você não espera, ainda mais num país como o nosso, que apesar de todos os problemas, de tudo que acontece, é um país que tem um povo, pelo menos na minha cidade, eu vejo de outras e do nosso Brasil afora, muito acolhedor. A gente não imagina que uma cena dessa, infelizmente um pesadelo desse, vai acontecer aqui na cidade de Suzano. Obrigado a vocês da Jovem Pan pelo apoio, pela acolhida, e a cidade está em luto, o Brasil, a educação está em luto, e a gente quer muito, agora nesse momento, amparar, estar lado a lado com as famílias. Obrigado a todos. Só para fechar com o senhor rapidamente, até em questão das famílias, a prefeitura vai oferecer estrutura municipal para os velórios, mas aí vai caber a cada família tomar a sua decisão. Marcelo, aqui que fora esse centro que nós fizemos de acolhida emergencial, né? A prefeitura esteve lado a lado do governo do estado, dando toda a estrutura na escola, a estrutura aqui do trânsito, da nossa guarda municipal, da questão da saúde, da educação, enfim, tem que estar junto. E fora isso tem a questão do velório, né? A prefeitura está disponibilizando a Arena Suzano, né? Aqui no Parque Max Pfeffer, para aquelas famílias que queiram participar desse velório coletivo. Estamos todo um amparo. Acho que vamos fazer tudo que a gente pode fazer, Marcelo, para poder estar junto com essas famílias num momento tão difícil aí, que para quem tem família, para quem tem filho, para quem tem neto, para quem é família, né? Porque é tão ruim quando acontece com o adulto, mas quando acontece em escola
machuca. São cenas ali, Marcelo, que não vão sair, pelo menos da minha mente, acho que pro resto da minha vida. Coisa muito triste, mas tem que estar unido. Acho que tem que ter o ser humano tem que estar unido e a gente buscar razões e melhorar para que isso não aconteça nunca mais. Tá legal, nós agradecemos então ao prefeito Rodrigo Achiuchi, prefeito aqui de Suzano, conversando conosco ao vivo no 3 em 1, e as famílias estão seguindo justamente por ML para fazer toda a questão agora que envolve o sepultamento das vítimas. Então voltamos agora para os estúdios da Avenida Paulista. Muito bem, conversamos agora há pouco com o prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuchi. O Marcelo Matos também está lá na cidade acompanhando os desdobramentos de toda essa tragédia. E agora eu também queria tratar aqui um pouco sobre a repercussão política. Tão logo soube da tragédia, do massacre ali nas primeiras informações, o primeiro a reagir foi o governador João Dória, que cancelou a sua agenda e foi ao local acompanhado do secretário da Educação, também do comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o Coronel Salles. Dória estava bastante chocado, evidentemente, com toda a situação, disse que era a cena mais triste que ele já tinha assistido. E na sequência o mundo político começou a se manifestar. Porém, houve um grande ruído, principalmente nas redes sociais, pela demora na manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Ela aconteceu por volta das 16 horas em seu Twitter, na sua conta pessoal. Minutos antes, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto também havia emitido uma nota, pouco antes, e essa nota não levava a assinatura do presidente. Vou passar essa questão aqui para os comentaristas políticos do 3 em 1 e também queria acrescentar uma manifestação que me chamou particularmente muito a atenção no mundo político, do senador Major Olímpio aqui de São Paulo, que disse a Folha de São Paulo, abre aspas, se tivesse um cidadão com arma regular dentro da escola, um professor, um servente ou um policial militar aposentado, ele poderia ter minimizado o tamanho da tragédia. Vamos lá, vamos girar então a bancada de comentaristas. Vera Magalhães. Silvio, eu acho que é de suma menos importância como as autoridades reagiram, porque tem uma série de reações protocolar nessas circunstâncias que não foge muito ao padrão, que é aquilo de prestar solidariedade, externar pesar, consternação. Pode levar mais tempo ou menos tempo. Eu acho que no caso do presidente foi estranho demorar tanto, ele costuma se manifestar mais rapidamente em circunstâncias de grande repercussão nacional. No caso de Brumadinho, ele se manifestou bastante antes, muito prontamente. A gente não sabe por quê, não sabe se teve alguma outra reunião, não sabe quais as circunstâncias que levaram que ele demorasse quase 5 horas a se manifestar, mas fugiu ao padrão do que costuma ser a sua comunicação desde que tomou posse. No caso do governador, mais do que a manifestação, eu achei importante a ação imediata. Ele ir ao local, prestar solidariedade, colocar a máquina para trabalhar. Isso também pode ter um peso só simbólico, mas é importante. É importante que um homem público, numa circunstância como essa, se doe totalmente para resolver a situação, para colocar todo o seu staff à disposição das famílias, das vítimas, da comunidade escolar, da comunidade da cidade, que fica evidentemente muito fragilizada e muito chocada diante disso. Outra coisa são essas manifestações que tentam encontrar prematuramente culpados, culpas, causas ou resolver a situação. Essas são lamentáveis, né? Essa do Major Olímpio que você se referiu é uma, para um lado, para tentar reforçar por meio de uma tragédia um discurso pró-armas, e teve também as manifestações lamentáveis do lado oposto, aquelas que tentam culpar o presidente Jair Bolsonaro, a família do presidente, o decreto de armas, qualquer coisa que seja, por uma tragédia como essa, que tem, como eu disse, múltiplas causas e múltiplos olhares a serem lançados sobre ela. Falar que o decreto de armas, que foi editado há 2 meses, tem alguma relação de causalidade com essa tragédia, é no mínimo leviano. As pessoas votaram no Jair Bolsonaro sabendo que ele proporia uma flexibilização na posse de armas. Então não houve estelionato eleitoral, surpresa, nem nada enquanto a isso. Pode não ser a posição de uma parcela muito majoritária da sociedade, mas é a posição do candidato eleito pela maioria da sociedade. Então isso era sabido, isso já havia sido chancelado de alguma maneira no referendo das armas anos antes. Então a sociedade brasileira tem de ser madura para deixar que o decreto
surta os seus efeitos. Não é com essa chacina, não foi com essa chacina efeito do decreto das armas. Isso vai levar tempo, vai levar a necessidade de que se compilem dados sobre estatísticas de crimes, sobre estatísticas de vendas de armas, sobre se aumentou ou diminuiu a posse de armas, se a posse de armas, tendo sido flexibilizada, aumentou o acesso de crianças a essas armas. Então tem uma série de estudos, estatísticas, coleta de dados, pesquisas a ser feita que não autoriza ninguém a tirar conclusão nenhuma a respeito do decreto de armas com base numa chacina na qual as pessoas estão ainda chorando os seus mortos, ainda sem entender porque estão sem os seus filhos. Carlos Andreasa, passo a bola para você. Eu concordo integralmente, mais uma vez com a Vera Magalhães a esse respeito, e queria pedir licença para voltar, até para concluir o meu raciocínio anterior, a questão que me parece ser a do futuro e o olhar sobre a juventude, mas sobre o jovem, o indivíduo jovem, né? E o modo como ele se situa hoje na sociedade. Ele não se situa. Esse é o problema. O jovem contemporâneo brasileiro, insisto, é um problema mundial, não tem raiz, não tem vínculos afetivos, não tem o valor familiar, não respeita inclusive a instituição escola. Não à toa esses crimes acontecem nas escolas. A escola se torna um alvo porque reúne vítimas. Essas pessoas, esses jovens, não reconhecem instituição, são sozinhos, isolados, são ilhas em si mesmo. Há muitos estudos, livros sobre isso. É preciso refletir, insisto, sobre a condição do jovem. E eu falava sobre esse jovem encontrando algum acolhimento e uma armadilha na tal Deep Web, né? A internet profunda, onde se destila ódio, onde se estimula o crime, onde se estimula suicídio e onde a ideia de suicidar-se a isto é apresentado o estímulo para o cometimento de crimes como esse. Vai se matar? Leve alguém consigo. Isto é muito comum e é muito possível, embora a investigação tenha que correr, que esteja na origem dessa barbárie. Na origem dessa barbárie, há outros elementos que se somam a ela, sem dúvida nenhuma, e está aí a falta de valor existencial do jovem. O jovem não dá importância à vida, não tem valores mais como se tinha antes, não tem referências, não tem comunidade, não tem fé. É um problema de educação, mas é um problema existencial. Joel Pinheiro, suas palavras. Olha, num momento como esse, por um lado você tem sempre essas manifestações protocolares aí das autoridades, que realmente devem ser feitas aí para a população sentir que as autoridades estão com elas neste momento de dor e de sentimentos tão profundos aí, num ato tão trágico como esse, num acontecimento tão trágico. Ao mesmo tempo, naturalmente, na cabeça de todos começa a se pensar na questão que se segue a uma tragédia dessas. Como tornar isso menos provável no futuro? Como tornar esse tipo de caso, não quer dizer que seja uma análise sobre as causas específicas deste caso, que a gente ainda desconhece, mas como fazer com que este tipo de caso se torne menos provável no futuro. É por essa linha que seguiu o raciocínio, por exemplo, do Major Olímpio, que disse, olha, se tivesse alguém armado na escola, ele levanta até a possibilidade de um professor armado na escola, esse tipo de tragédia seria mais difícil, porque estaria ali a pessoa armada para impedir os atiradores, os franco-atiradores ali de entrarem e criarem esse estrago, matarem tantas pessoas assim. O que me parece é que ele não olha o outro lado da questão, né? Lados importantíssimos aí. Será que é o que a gente quer? São professores armados em sala de aula? Os mesmos professores que se combatem porque supostamente doutrinam as crianças armados com armas de fogo e podendo usar da violência? Será que o professor será também um atirador profissional? Porque não basta ter uma arma, precisa saber usá-la. Será que a vocação de professor tem a ver com essa ideia de estar portando uma arma? E se for um segurança ali que ande pelos corredores da escola armado também? Esse é o tipo de ambiente saudável para as crianças crescerem, onde elas se veem a todo momento
vigiadas por pessoas armadas. E pessoas armadas, como a gente bem sabe, podem usar sua arma para o bem, para defender, mas também podem usar para o mal e os riscos que isso traz. E se errarem? E se num lapso de juízo achar que era uma coisa e não era? E a tragédia está dada aí. Então, se o nosso objetivo é reduzir o número de mortes, me parece que o caminho aí que o Major Olímpio tentou traçar, no mínimo, deveria ser profundamente questionado antes das pessoas saírem repetindo esse discurso fácil dele, mas que é muito enganador. E que é enganador e que não encontra amparo na legislação do país. É importante que se diga, a lei de porte de armas, ela ainda é muito restritiva e há uma controvérsia sobre se ela vai ser mexida ou não. O ministro Sérgio Moro, por exemplo, não é favorável a que se flexibilize o porte de armas. Professores, vigias escolares, serventes, coordenadores pedagógicos não estão entre aqueles que têm acesso ao porte de armas segundo a nossa legislação de hoje. É importante notar que tragédias como essa têm múltiplos aspectos e múltiplas camadas. O Andreasa falou do aspecto mais concernente ao indivíduo, a questão da educação familiar, dos valores, etc. Mas tem todo um lado social, pedagógico, político, cultural, que nessas horas aflora e que a gente tem de começar a pensar numa cultura de prevenção desse tipo de ocorrência, né? Nem nos Estados Unidos, onde esse tipo de crime é mais comum, se tem ainda traçado uma política clara de como evitar isso, mas há algumas que já são consensuais. Por exemplo, estabelecimento nas escolas de um incentivo a que você veja se tem algum aluno dando sinais de que pode ter um comportamento violento. Esses sinais são dados. Um dos atiradores mesmo tinha uma página na internet com um conteúdo bastante violento. Se isso for levado a conhecimento de pais, educadores, você pode ter um passo para tentar abordar um potencial agressor. Então, tem algumas políticas que podem ser implementadas, que são políticas educacionais, pedagógicas, psicológicas e de prevenção mesmo, de segurança mesmo, para que as escolas se tornem ambientes seguros na medida do possível, porque não é totalmente possível você prevenir um massacre como esse, mas que elas se tornem menos vulneráveis. E não é certamente essa receita dada pelo Major Olímpio. Vamos fazer uma janela comercial.